Bem-vindos ao workshop LPO do Zero. Eu sou o coach Andrezinho e eu tenho muito prazer em te receber aqui. Nós teremos uma série de 4 aulas, onde nessas 4 aulas eu vou ensinar de forma objetiva e direta como você vai ensinar o LPO para os seus alunos. De forma bem tranquila, a gente vai estar passando o passo a passo. Nessa primeira aula, eu quero falar o que é importante para vocês. Muitas vezes a gente acaba passando muito rápido alguns detalhezinhos que vão fazer uma diferença muito grande quando a gente quer ensinar o LPO. E por que eu falo isso? Porque a experiência própria de quem já aplicou, está aplicando durante 5 anos e tudo isso vem mostrando uma crescente muito grande dessa modalidade e a gente quer ajudar você a ensinar essa modalidade fantástica. Se você não me conhece ainda direito, eu sou tricampeão brasileiro nas categorias de base e eu faço um trabalho de LPO também voltado para o CrossFit, para o Functional Fitness, Cross Training. E dentro disso eu já tive muitos títulos. Só que agora chegou uma hora que eu quero o quê? Eu quero transformar a vida das pessoas através do conhecimento. Esse é o meu objetivo de 2020, poder ajudar vocês a poder ensinar um pouquinho do LPO. E o que significa essa sigla LPO, né, Andrezinho? O LPO nada mais é do que levantamento de peso olímpico, ou em inglês, weightlifting, diferente de powerlifting, os dois têm a diferença. Essa é uma modalidade olímpica. Se você não sabe, o LPO sim é uma modalidade das mais antigas que a gente tem em Jogos Olímpicos. É datada de 1896, a primeira aparição do LPO como esporte olímpico. E olha que interessante, no feminino, só nos anos 2000 que começaram a inserir as mulheres a praticarem, a competirem no levantamento de peso. E agora, com essa crescente das nossas modalidades, ele acabou chegando até a gente, e eu estudei e eu me apaixonei por essa modalidade. O que eu quero falar para vocês são pontos muito importantes nessa primeira aula, que vocês têm que saber, porque se vocês acabarem que negligenciando um dos pontinhos que eu vou passar para vocês, o que vai acontecer? Você vai errar lá na frente. E depois que você já ensinou e automatizou o movimento, você leva no mínimo 3.000 horas para você repadronizar. E eu quero economizar esse tempo de vocês, que é muito difícil a gente repadronizar atletas que vêm com vícios. Então, você está tendo a chance de receber nesse workshop uma forma de ensinar, pegando todos os parâmetros que eu acho importante para você se destacar na hora de aplicar o levantamento de peso. Olha só que interessante também que eu quero falar. Um pouquinho a gente está falando sobre o LPO. Nós temos 2 barras, vamos falar só em 2 barras. Nós temos a barra feminina. A barra feminina ela mede 2,1 metros, ela tem 25 milímetros de diâmetro na barra e ela pesa 15 quilos. A barra masculina, a gente tem 2,20 metros, ela tem 28 milímetros de diâmetro e ela pesa 20 quilos. Essas são as barras que vocês mais vão ver por aí. Existem as barras de técnica, que a gente tem barra de técnica de 5 quilos, de 10 quilos, e às vezes uma barrinha um pouquinho menor, mas essas são as tradicionais que nós vamos ver. Então é muito importante você entender o equipamento que você vai precisar para usar. Mas nessa aula eu te garanto que nessas 4 aulas o que mais você vai usar é um bom bastão de cano de PVC, de metal, como você achar melhor. Outra coisa que eu quero falar para vocês, como a gente vai saber as anilhas, né? Isso que é legal, elas têm umas cores. Se a gente vai pegar lá de baixo para cima, eu vou estar falando com vocês. A gente vai pegar a anilha branca, você vai ver que ela tem meio quilo e 5 quilos. Quando a gente pegar uma anilha verde, ela vai ter ou 1 quilo, pequenininha, ou de 10 quilos, ela é verde. Quando ela for de 1,5 kg e de 15 quilos, ela vai ser o quê? Amarela. Depois a gente chega na azul, que daí vai ser 2 quilos e 20 quilos, e na última, que é a de 2,5 kg ou 25 quilos. Isso quer dizer o quê? Que as anilhas são padrões, para quando você olhar na barra, você sabe quanto o atleta está levantando, qual peso ele está fazendo. É muito importante. E em competições, só a presilha de competição, ela pesa 2,5 kg. Então, por isso que às vezes você vai olhar, não, mas não tem esse peso na barra, é que tem que contar os 2,5 kg também da nossa presilha de competição. Já a presilha que a gente usa no box, na nossa aula normal, o peso nem conta tanto. Outra coisa que é muito importante você aprender, que quase ninguém fala isso, e você não vai passar vergonha se você for treinar com algum atleta de levantamento de peso, se for conhecer em qualquer lugar. As regras de etiqueta. Nós precisamos ter as regras de etiqueta do levantamento de peso. E o que eu vou falar para vocês? Você não pode passar por cima da barra, ou seja, você não pode estar a barra e passar por cima dela, botar o pé por cima assim.
Outra coisa, não coloque o pé em cima da barra. Por quê? Porque é uma falta de educação. Você não pode botar o pé em cima da barra, porque você vem com o pé sujo, você vai botar no seu equipamento de treino, seu pé, e você vai usar a mão, que pode machucar, tudo pode até causar uma inflamação. Mas os antigos do levantamento de peso, eles acham que isso é realmente uma falha muito grave, uma falta de respeito com a barra. Terceira coisa, perdão. Quando você tiver alguém treinando o levantamento da peso, nunca passa na frente dele. Isso mesmo. Não passe na frente. A pessoa vai fazer o movimento, ela está concentrada, deixa ela fazer o movimento para depois você passar. Esses são pequenos toques que eu estou dando para você começar a entender um pouquinho essa modalidade, que ela é igual uma arte marcial. A gente tem que ter disciplina. Porque ela é a segunda modalidade que a gente tem de mais complexa. Por exemplo, o snatch ele só perde para o salto com vara. E tudo isso mostra para a gente o quanto esse esporte é fantástico. Então, eu passei pequenos detalhes ali que vão fazer uma diferença bem grande. Quando você quiser entender um pouquinho mais de LPO, você vai ver o tamanho da barra, você já sabe as cores das anilhas, você já sabe as suas regras de etiqueta. Uma regra principal, não larga a barra sem peso. Com 5 quilos cada lado, não larga a barra, por favor. Porque a barra, ela consegue suportar mais cargas quando ela está com os pesos bem certinhos distribuídos. Outra coisa que eu vou falar para vocês, existe uma hierarquia na hora de montar uma barra. Como assim? Você vai botar primeiro sempre a mais larga, que é a de 25, 20, 15 e 10. Você não vai botar um monte de 10. Você tem que sempre ir somando, tirando peso, botando. Por que isso? Isso ajuda o seu equipamento a durar mais. Isso ajuda a sua anilha de 10 quilos, a sua anilha de 5 quilos a durar mais. E se você está ensinando uma pessoa, ensina ela desde o começo. Mesma coisa, não largar a barra sem peso nenhum. Porque a barra não foi feita para absorver o impacto. Quem foi feito foram as anilhas, que elas são do material especial, que é chamado de bumper plates, ou as anilhas de competição, elas também acabam morrendo. Não é uma anilha para treinar todo dia. Eu vou falar para vocês, a anilha de competição não é uma anilha para você botar o seu aluno no box de CrossFit para fazer todo dia a aula de LPO ou a aula do box com anilha de competição. Ela não foi feita para tanto impacto, por isso que a gente tem as anilhas chamadas de high temp ou as bumper plates, que é elas que vão ajudar a gente a ter uma aula com qualidade. Tirando tudo isso, essas primeiras explicações, agora vem o que eu acho fundamental. Como você vai iniciar essa aplicação do LPO? Primeiramente, a gente tem que ter uma avaliação do movimento. Você tem que avaliar o seu aluno, vai saber se ele está apto a praticar o LPO ou não. Comigo agora vai vir aqui o Arthur. E aí, Arthur? O Arthur vai estar passando comigo alguns movimentos que são muito importantes e que você deve fazer. Muito bem, com o Arthur aqui, agora qual que é o primeiro passo? Primeira coisa que eu vou avaliar é se ele está capaz de fazer o levantamento de peso, através de um exercício que é o quê? Passar a barra por cima da cabeça. Qual que é o ponto de performance? Pode vir para cá comigo aqui. O ponto que a gente vai iniciar é como? A barra tem que estar alinhada na linha do quadril, que é a linha do nosso snatch. As mãos devem estar fechadas em posição de gancho, que é essa posição aqui, hook grip, posição de gancho. O que eu vou pedir para ele fazer é passar essa barra por cima da cabeça dele e ir lá nas costas. Esse é um teste para a gente fazer. O que é importante? Pode segurar um pouquinho aqui. O que é importante você perceber nesse teste? Se o aluno não consegue fazer esse movimento, ele não está apto a praticar o LPO de primeiro momento. Por quê? Segurança. Se ele não consegue, deixa que eu controlo aqui. Se ele não consegue trazer a barra para trás, quando ele vai perder a barra, o que acontece? Essa barra vai cair aqui, ó. Vai cair na cabeça dele. Então, é um perigo muito grande se ele não tem essa mobilidade. Então, a gente faz esse teste para avaliar a mobilidade dele. Vai de novo, ele vai passar. Quais os pontos que eu tenho que perceber? Olha para mim. Se os cotovelos estão flexionando na hora de passar a barra, isso é muito importante. Pode ser que ele vai compensar um lado ou outro. Compensa um pouquinho. Ele vai dar uma compensada. Na volta, ele pode flexionar o cotovelo para voltar. Isso tudo você tem que estar de olho para ver. E agora ele vai fazer de lado. Vai fazer mais uma repetição de lado. Ó, você está aprendendo uma avaliação de movimento super importante. Essa avaliação eu aprendi no curso da Eleico, que foi um curso vindo do Colin Buckley, que é o treinador europeu, que veio dar esse curso de formação para a gente. E a gente aprendeu essa avaliação e eu estou passando para vocês de graça.
a gente tem que perceber se ele não vai projetar muito a questão do peito para frente, o tórax, porque daí ele está compensando a falta de mobilidade de ombro com a torácica. Foi lá, de novo. Feito isso, a gente já conseguiu avaliar. Se ele está com alguns pontos de performance legal, ele pode praticar a mobilidade, mas a modalidade. Se ele não consegue passar, não bota ele com barra. Trabalha a primeira mobilidade, vai trabalhando tudo essas questões para não colocar em risco o seu aluno. É muito importante que você coloque ele dentro da aula com segurança. Próximo teste. Olha que legal. Todos esses testes, eles têm transferência. O teste que a gente vai fazer agora é do agachamento acima da cabeça. A pegada vai continuar a mesma. O Arthur vai botar a barra acima da cabeça. Quando a gente fala acima da cabeça, a gente tem que lembrar que a barra ela tem que estar vindo bem na linha do trapézio, porque daí a gente tem um ponto neutro, onde a articulação encaixa perfeitamente, a gente não cansa muito mais. A gente fala que é joint by joint, uma articulação sobre a outra, a gente tem um encaixe perfeito e o nosso corpo sustenta muito mais. A gente vai pedir para ele fazer um agachamento. Ele vai fazer um agachamento. Ok, primeira coisa que você tem que perceber, quando ele começar a agachar, se o pé dele vai buscar algum atalho, ele vai abrir para poder fazer isso. O seu aluno vai fazer isso. Se você tentar fazer e você não tiver muita mobilidade, você vai acabar fazendo isso. Isso é normal do corpo humano. Ele quer se adaptar para o movimento que está restrito. Outro ponto, vê se ele não tira os calcanhares do chão. Mais um ponto, às vezes ele vai tirar o calcanhar do chão. Isso é uma falha muito grave também. Próximo ponto, o que a gente vai ver? Se o joelho acompanha a linha dos pés, porque os pés têm que estar ligeiramente para fora. Olha que interessante que a gente tem dentro disso. A gente tem todo esse ponto onde a gente vai estar trabalhando esse alinhamento. Se o joelho tem que estar sempre na linha dos pés. Por quê? Se isso não acontece, mostra que ele pode ter uma fraqueza de glúteo, ele pode não ter uma ativação total e fortalecimento do glúteo médio. Isso impede ele fazer grandes cargas. Vamos lá, agachou de novo. Próximo ponto, a gente vai ver, eu vou pedir para ele ficar de lado, é a profundidade do glúteo. Olha para mim, a profundidade do glúteo. Ele vai agachar, presta bem atenção. Ele está agachando, parou, até aqui está tudo bem, não perdeu nada. Agora ele vai agachar um pouquinho mais. Opa, aqui ele começou a perder. Então a gente precisa ver a profundidade que ele vai ter. Levanta. Isso. Muitas vezes o seu aluno ele vai começar a fazer muito antes. Ele vai vir muito antes, ó. Ele não tem a dissociação da lombar com o quadril já no começo do exercício. O que isso quer dizer? Não é só encurtamento da cadeia posterior, galera. Pode ser também um encurtamento do adutor magno, dessa parte de musculatura que a gente tem mais dentro da coxa. Então, vocês têm que se ligar um pouquinho na hora de fazer esse movimento. Ou se é apenas falta do quê? De consciência corporal. E a gente tem que conseguir avaliar o que agora? Se o tronco mantém reto. Outra forma, ele vai agachar e vai ver se o tronco mantém a posição neutra, que é reta. Isso, ó, o Arthur, ele tem uma boa mobilidade, por isso que ele está fazendo aula comigo. Agora, se a gente vai ver muita gente, eles vão fazer o quê? A barra vai estar aqui atrás, o tronco vai estar na frente, ó. Por quê? Porque a gente tem alguma limitação torácica, às vezes de tornozelo, às vezes não vai conseguir fazer isso que ele está fazendo, sobe um pouco. O seu aluno, ele vai fazer o quê? Ele vai estar aqui, porque às vezes está faltando mobilidade lá de tornozelo também. E isso é importante você saber. Subiu. Fazendo esses testes, a gente já começa a ter uma real noção do que é o levantamento de peso. Esses dois testes têm total transferência. Por quê? O overhead squat não é nada mais do que a segmentação da recuperação da recepção do snatch. Quando você entra lá embaixo e você vai subir. Isso é um overhead squat. Então, a gente fez um movimento de transferência. O segundo movimento de transferência que a gente vai fazer, que a gente vai testar, é muito parecido. É o quê? É o front squat, é o agachamento com a barra na frente. O Arthur está trabalhando com bastão de PVC. Não vai conseguir apoiar o ombro, a barra nos ombros. Mas se puder fazer com uma barra, faz. Mas a gente sabe que ele tem um bom padrão aqui, eu vou fazer com o bastãozinho, porque você pode querer fazer em casa também. Mesma coisa, primeiros pontos de performance, ele vai agachar de novo.
A 1/4 de agachamento, a gente tem que perceber se ele vai buscar alguma coisa. É mais difícil acontecer isso, porque esse é o movimento mais confortável para o nosso corpo para fazer. Porque o agachamento frontal, o front squat, ele é um exercício muito bom até para quem tem hernia de discos. Eu gosto bastante de você trabalhar em posição de Globet, essas questões assim, é muito interessante. Então assim, 1/4 de agachamento ele vai percebendo. De novo, vamos perceber se ele tira o calcanhar do chão, é difícil tirar, né? É outro ponto que a gente tem que perceber. De novo, o joelho, se o joelho está entrando ou ele consegue seguir a linha dos pés. É muito importante você saber isso tudo que a gente está falando para você. Depois, a profundidade do glúteo, da mesma forma. Olha aqui. Olha só, aqui ele vai muito mais. Por quê? Porque um agachamento frontal é muito mais gostoso de fazer que um overhead, galera. É muito mais gostoso. Ele subiu. E nós precisamos agora perceber, como ele está fazendo sem a barra, ele não consegue, mas se o cotovelo fica, se os braços ficam paralelos, é muito importante ao corpo, paralelo ao corpo. Esse é um detalhe, e se ele consegue manter a pegada. Como ele não está fazendo com a barra aqui, vai ser difícil, mas se ele faz com a barra cai no ombro dele tranquilamente. Você vai ver que tem pessoas que vão fazer isso. Tirando isso, agora a gente fez o quê? Eu mostrei para vocês o quanto é importante a gente avaliar. Olha só, isso vocês têm que fazer com qualquer pessoa que chegar para você. Eu quero aprender o levantamento de peso. Vamos fazer essa avaliação. Eu posso, se você comentar, se tiver bastante comentário, eu vou dar um prêmio para vocês. Se você está assistindo essa aula, você chegou até aqui, eu consigo dar essa fichinha de avaliação para vocês. Essa ficha de avaliação eu posso dar para vocês. Só que o quê? Comenta aqui embaixo, eu quero a fichinha, comenta, deixa o seu like, tudo mais, porque a gente tem que dar essa fichinha para vocês e vocês têm uma ferramenta que pode já mudar a carreira de vocês já com essa avaliação, porque você pode cobrar até uns R$100 numa avaliação dessa, porque você vai treinar seu olho e você vai acabar avaliando muito mais do que só para o LPO, você vai avaliar esse aluno para qualquer modalidade. Tranquilo? Arthur, brigadão. Agora a gente passou toda essa parte, muito bem, você aprendeu a avaliar, e agora nesse momento eu vou fazer um negócio muito legal, que eu sou apaixonado quando eu faço isso. Eu chamo da numerologia do LPO. Por que isso? Porque você precisa entender o seguinte, que o LPO, ele é um esporte totalmente fidedigno, onde a gente consegue controlar volume, intensidade, densidade de treino, número de repetições, tonelagem, enfim, tudo isso. Se você quiser ficar sabendo um pouquinho mais, a gente sempre tem que entender sobre periodização do LPO. A periodização do LPO, ela é muito importante para que você aprenda os números e aprenda de onde saem os números. Essa aula da onde saem os números do LPO, ela vai ser no dia 10 de agosto e ela vai ser ao vivo. Então a aula 4, ela é ao vivo às 8 da noite, onde eu vou falar justamente de onde saem os números do LPO. De onde é que saem essas séries doidas aí que muita gente vê? Ela tem um porquê de onde ela sai, mas você precisa estar sabendo disso, de onde saem os números. Mas para isso, antes de tudo, eu vou contar a minha história. Eu trabalhava com levantamento de peso, tudo mais, aí eu entrei para a Stronghold, que é uma das maiores empresas multidisciplinares de treinamento de atletas de alta performance dentro da modalidade do Functional Fitness, CrossFit ou Cross Training, como você quiser chamar. Quando eu entrei, e eu já fazia esse uso dessa numerologia, porque eu aprendi num curso e eu adorei usar, e eu fui me aperfeiçoando e fui adorando trabalhar com ela. O que acontecia? Chegava para mim os atletas e eu não conseguia avaliá-los, né, pessoalmente. Aí eu pedia, eu quero sua carga de back squat, de agachamento, sua carga de snatch, sua carga de clean and jerk. Fazia uma numerologia, eu descobria quem era a pessoa só com esse ponto. E é o que eu vou fazer com isso. Esse nome é chamado de correlação de força no LPO. O que é isso, André? O esporte é tão fantástico e tão fidedigno, pessoal, que vocês têm que entender isso aqui primeiro. Se vocês não entenderem isso aqui, vocês vão errar muito. Por que eu digo isso? Porque sim, vocês vão errar, vocês vão chegar, vão fazer seu aluno fazer movimento feio, vocês não saber por que seu aluno tem movimento feio, vocês não vão saber por que ele está fazendo aquele movimento feio. Cara, eu sou muito chato. Quem sabe, quem já foi meu
meu atleta, quem já passou por mim, sabe que muitas vezes eu nem postava vídeo. Quando eu trabalhava na Stronghold, vinham os vídeos, as pessoas me marcavam ou não repostava porque eu não gostava da técnica. Tem até um caso de uma atleta que ela, coach, por que você não reposta meus vídeos? Porque o movimento tá feio. Eu falei, não tá o movimento que eu quero. Mas o dia que ela fez o movimento dentro do padrão que eu queria, dentro da forma que a gente foi, eu postei. Sabe o que ela falou? Se o coach repostou, é sinal que o movimento está bonito. Para mim, para eu, Andrezinho César, não existe essa história. Subiu feio, mas subiu. Não. Você tem que tentar manter o maior padrão técnico, manter uma técnica sempre melhor do que você querer saber tudo na força. Então é isso que eu quero te falar. Então vamos lá. Para a correlação de força do LPO, eu vou botar aqui do lado sempre aqui, ó. Eu vou falar em inglês que fica melhor para mim, tá? O back squat, que é o agachamento, tá, pessoal? Eu vou botar ele aqui em 2 vezes. Back squat. Aí depois nós vamos ter aqui o front squat. Depois, aqui eu vou botar o snatch. Aqui eu vou botar C e um J aqui, que quer dizer clean and jerk. E aqui eu vou botar o jerk. Muito bem. Olha só. A numerologia do LPO, essa correlação de força, ela me diz o quê? Olha só o que ela me diz. É bem interessante isso. Que o meu snatch, ele tem que ficar entre 60% e 65% do meu back squat. Então, o meu snatch, ele deve ser entre 60% e 65% do meu back squat. Tranquilo? Agora, a gente tem o back squat aqui. Ele me diz que o quê? De 80% a 85% tem que ser a carga do meu clean. E provavelmente, tudo que você botar no ombro, você tem que botar para cima. Muitas vezes tem gente que consegue botar até mais para cima. Então é bem importante você saber disso. Então você tem que saber que de 80% a 85% é o nosso clean. Já a correlação, como a gente tem uma transferência muito grande, mas muito grande mesmo, do front squat para o clean, a gente tem aqui, ó. O nosso clean, ele tem que ser 90% do nosso front squat. Entenderam bem? Olha só quanto número a gente está botando aqui. E agora eu quero que você veja essa parte aqui várias vezes. Várias vezes. Quando você ficar na dúvida, você vai ficar várias vezes. Aqui nós temos o snatch. E aqui a gente vê o maior erro dos treinadores. O maior erro de quem trabalha com a modalidade de CrossFit, Functional Fitness, Cross Training, que é pular etapas, que é não prestar atenção nesse detalhe fundamental. Presta atenção. Estou falando, é importante. Olha só, o snatch diz que o quê? Que 85% tem que ser o meu power snatch. Vou botar SNT para você entender que é o snatch. O que é o power snatch, André? Power snatch, por exemplo, quando a gente fala, quando estou falando em snatch, é esse movimento aqui. A gente entra embaixo. Quando eu vou falar em power snatch, é um movimento que a gente entra o quê? A 90 graus. Então, isso quer dizer que o quê? Ele tem que ser 85%. E o que a gente vê por aí? O que você vê em maioria dos boxes de CrossFit por aí? Dos boxes de Functional Fitness, de Cross Training, enfim. O seu aluno tendo um agachamento mais pesado no power do que no snatch, no squat. Isso mesmo, e aqui está o erro. Você entender que o seu aluno está pegando mais pesado aqui do que aqui, tem erro. E eu já vou ensinar para vocês o que pode ser esse erro. Mesma coisa a gente vai ter aqui, ó. 85 para o power clean.
É a mesma coisa. Como é que a galera vai pegar? Aí a gente vê bizarrices, a galera estourando o joelho num movimento que não é para estourar joelho. Então é muito importante vocês entenderem essas correlações de força para vocês saberem programar um treino. Programar um treino, o sucesso está aqui. Ó. Se você já entender isso aqui, já tem grandes chances de você ter sucesso numa programação. Como faz programação de treino? Não é agora que eu vou te explicar isso. Mas olha só, o jerk já vai me mostrar o quê? Que 70% dele tem que ser o nosso push press. Ai, que legal, André, a gente tem toda uma correlação. Então, entenderam? As cargas todas, elas vão conversando entre elas para a gente poder ter o melhor rendimento dentro da evolução. E eu vou dar mais um bônus de vocês, para vocês aqui. A gente tem o snatch, né? Vou voltar com ele aqui. Existe outro movimento do snatch que é muito importante você ver, que é o quê? Tem um que também é 70%. O nosso muscle snatch. Muscle snatch. Que é um movimento de força. Então, assim, tudo que a gente envolve força, muitas vezes a gente não vai chegar na carga máxima. Então, é muito importante vocês saberem essas correlações de força. É muito importante vocês saberem isso. Vocês dominando isso aqui, vocês já estão com meio passo na frente de qualquer outro treinador. O que vocês têm agora, vocês já estão na frente de qualquer outro treinador. Se vocês pegarem qualquer pessoa, vocês vão começar a analisar ela. André, mas por que tu diz que é uma numerologia? Porque agora vem uma coisa bem interessante. Agora vocês vão ver que bagulho doido que me deixou apaixonado pelo LPO. Que é isso aqui, ó. Dá uma pausinha. Só para pegar a caneta vermelha aqui. Galera, olha que interessante assim, ó. Agora o que eu vou chamar para vocês é um exemplo. Esse exemplo vai mostrar o quê? O nosso atleta. Vamos lá. Nós vamos ter aqui o together, né? Todos os meus atletas se chamam together. O together. Então, olha só que interessante. O together, ele tem 108 quilos. Olha que legal. Ele tem 108 quilos de snatch. Uou! Muito bom. Agora, nós vamos ter o quê? Só que o together, ele tem de agachamento, costas, né, de back squat, 150 quilos. O que isso quer me dizer, né? O que isso quer dizer? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer fazer o cálculo aqui para vocês, porque comigo não tem enrolação, não deixei nada pronto aqui, eu faço com vocês na hora aqui. Então vamos lá. O que me diz que tem que ser de 60 a 65%, eu tenho 150 quilos de snatch, vezes 0,60. Aqui, ó, o ideal dele seria entre 90 e, se eu não me engano, 197 quilos. Só que nós temos 108, né? Então, olha só. 108 quilos vezes 100, né? Que vai ser o cálculo, dividido por 150. Então, nós temos aqui uma correlação de força, ó, de 72%. Ou, que isso quer me dizer, André? Cara, olha que interessante, a correlação de força desse cara é 72%. Eu vou chegar nela depois. Guarda isso aqui. Agora nós vamos pro outro atleta. O outro atleta se chama furúnculo. Furúnculo é ruim, sabe aquela coisa ruim? Esse cara é o furúnculo. Olha só, ele tem aqui, ó. Ele tem 90 quilos de snatch. Porém, ele tem 190 quilos
de back squat. Oh my God. Então vamos lá. Vamos ver o seguinte, então, se ele tem 190 vezes 0,6, ele deveria ter 114 de snatch. Entre 114 e 123. Olha o que acontece agora. A gente tem o quê? A gente tem 90. Ele tem uma correlação de força. Olha isso aqui. Se a gente pegar aqui, a gente vai ter o quê? 90 vezes, né? 100 dividido por 190. Olha só, a correlação de força aqui, 47%. Nossa. Interessante. Por que eu botei isso? Porque isso é uma questão que acontece muito aí. O que eu vou mostrar para vocês agora é bem interessante. Chama isso aqui, ó. Qual a sua fraqueza? Geralmente, olha só, olha que legal. Qual é a sua fraqueza? Pegando esses exemplos aqui. Esse é o atleta aqui que é o mais fácil da gente identificar. Por quê? Aqui diz o quê? Que ele é um atleta técnico. Por que através desse número? Porque olha só, a correlação de força dele está maior. Então quer dizer que ele é técnico. Ok. O que falta nele? Falta força. Simples assim. O que falta nele? Então, qual que é a fraqueza dele aqui? Força. Muito bem. Isso aqui é um caso real meu, tá? Eu peguei um atleta assim, depois nós chegamos a uma correlação perfeita, 190 de agachamento para 122 quilos de snatch, tá? É um atleta meu, até um dos depoimentos ainda, não sei se o depoimento já foi no ar, mas é um dos depoimentos meus que vocês já podem estar vendo por aí. Então, assim, isso aqui foi trabalhado dessa forma e eu dei resultado. Não estou aqui falando mentira para vocês, eu trabalho dessa forma e os resultados estão aí. Então aqui mostrou que o que ele tem aqui é força. Tá, e se o dele aqui foi força? O que está me mostrando aqui que ele é um atleta forte. Ok? Ele é um atleta forte. E o que me falta aqui? Técnica. Uau! Falta técnica. Por quê? Porque aqui já me diz, não é nem 50%. Então aqui o outro padrão é técnica. Ficou fácil? Ficou, galera. Então assim, o que eu ia dizer para vocês é o seguinte. Através desses dados aqui, a gente consegue saber qual que é a fraqueza. Só que não é só isso. Isso aqui, todo treinador tradicional de LPO vai falar sobre isso. Ou falta força, ou falta técnica. E como eu venho do treinamento funcional, eu comecei a pensar muitas coisas diferentes, né? Poxa, André, eu venho do treinamento funcional, batata, sabe o que aconteceu isso? Existe uma correlação aqui, ó, bem direta, que vocês vão ver que eu vou botar aqui para vocês, e é bem interessante. Quando falta técnica, provavelmente vai faltar isso aqui, ó. Mobilidade. Galera, é 100% assim, ó, não vou dizer que é 100% porque, cara, quando faltar técnica, provavelmente se o cara já trabalha com cargas, ele tem um déficit de mobilidade. Algum padrão articular dele está deficitário. Então é muito importante vocês saberem como vocês vão chegar nisso. E olha só, através de números, eu consegui identificar alguma coisa. E eu já tenho mais aquela avaliação que eu ensinei para vocês. Já não é um grande diferencial? Na hora de montar um treino já não muda tudo com o que eu já dei para vocês? Como eu vou montar um treino?
Galera, você tem que saber planilhar, você tem que saber de onde vem a intensidade média relativa, você deve saber de onde vem o volume, e por isso que existem os cursos que são feitos só para periodização, só que esses cursos, eles são caríssimos. Cada curso que eu fiz de periodização é no mínimo R$2.000. Eu já fiz 3 cursos de periodização. Então, assim, um foi na Colômbia, foi uma parte da Colômbia que a gente teve, que na verdade lá, eles acabaram dando junto. Mas assim, é no mínimo R$2.000 um curso de periodização, porque é muito detalhe e quase ninguém abre a caixa de ferramenta. Aí que tá, a galera não fala sobre isso, a galera não fala muita coisa, porque eles não querem disseminar muito conhecimento. E vocês estão tendo tudo isso aqui nessa primeira aula. Imagina as próximas aulas que a gente vai ter. Tranquilo, vocês entenderam isso aqui? Conseguiram entender? Essa seria o quê? A correlação de força no LPO, fazendo nossos exercícios. Agora, o que eu vou fazer com vocês? A gente identificou que a falha dele é de mobilidade. Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou passar com vocês 5 exercíciozinhos para a gente trabalhar de cada articulação. A gente vai trabalhar tornozelo, quadril, vamos trabalhar parte torácica e ombro. 5 exercícios de cada que a gente vai fazer. Vocês estão prontos? E aqui assim, ó, a nossa aula está rolando, eu já vou deixar ele de lado. E nós vamos fazer aqui. Primeiro, nós vamos trabalhar a mobilidade de tornozelo. Lembrando que a nossa aula 4 é ao vivo. Não perca que a aula ao vivo, nós vamos poder tirar dúvidas, vai ser muito legal. E assim, comenta se você está gostando, entre em contato com a gente, vai no nosso canal do Telegram, vai no meu Instagram. Cara, conversa comigo, velho, eu quero te ajudar. Só assistindo a aula não vai ser o seguinte, não vai ser tão bom. Muito bem, galera, como eu falei, nós vamos passar agora a mobilidade de tornozelo. Vou deixar aqui tudo de lado. Olha que interessante. Primeiro que eu vou fazer, nós vamos fazer simplesmente assim, ó, fica na posição semi-ajoelhado, joga ele para frente e volta. Pra gente trabalhar. Eu tenho uma boa mobilidade de tornozelo. Olha só, eu vou fazer até de ladinho aqui para você perceber melhor. Agora você vai botar o bastão e eu quero que você vá para frente, ó, para um lado e para o outro. A mobilidade de tornozelo, ela é sempre mais simples de se fazer. Então você vai, qual que é os pontos de performance que eu preciso saber quando eu vou trabalhar com a mobilidade de tornozelo? Se o teu calcanhar vai sair do chão, se o aluno transfere essa força para frente, isso não é legal. Então ele tem que manter e ele vai trabalhando. Olha só, o primeiro exercício que ele vai fazer é só indo para frente e voltar, sem tirar o calcanhar no chão. Depois ele vai usar o bastão e vai para frente, para trás. Esse é o segundo exercício. Terceiro exercício, a gente vai botar o kettlebell aqui em cima para apoiar mais ainda. Aí o que acontece? A gente consegue ir numa amplitude maior porque o calcanhar vai ficar mais fixo ainda. Então a gente vai para lá. A gente vai, pode ir para um lado e pode ir para o outro, ó. Esse é o terceiro exercício. O nosso quarto exercício, a gente vai fazer dorsiflexão. Isso mesmo, ó. Vai lá na frente e volta. E para complementar esse exercício, o que a gente vai fazer? De tornozelo, você pode ficar justamente em pé e vai fazer esse trabalho aqui, ó, de swing. Vai fazer o trabalho de swing. Você vai chutar a perna, ó. Tá trabalhando a lateralidade do seu tornozelo. Esses seriam 5 exercícios para a gente estar trabalhando a mobilidade de tornozelo. Agora a gente passou tornozelo, joelho é estabilidade. A gente não vai falar de estabilidade, eu estou falando de mobilidade. Agora a gente vem para o quadril, que é a articulação mais importante do LPO. Por quê? Porque é daqui que sai a potência. Então o quadril tem que estar muito bem móvel, pronto para poder ter toda essa transferência possível. Primeiro exercício, eu gosto bastante, é a extensão do quadril normal. Você vai posicionar, posição reta, posicionou, você vai lá na frente, ó, e volta. Diferente, o foco não é o tornozelo, é esse quadril aqui. Tranquilo? Olha só, agora a gente vai fazer um outro movimento, que é chamado de bailarina, ó. Virei a perna, vou até fazer de ladinho aqui para vocês, ó, vou ficar mais diagonal, ó. Qual que é a posição correta desse exercício? Posição do agachamento, antero-posterior.
Então, não deixa muito alinhado para você realmente ter um efeito. Olha só, eu trago, eu olho em direção da parede e eu venho para frente aqui. Essa posição é ideal ficar estática. Eu gosto de ficar 2 minutos nessa posição. E a gente fica aqui, ó. Tá trabalhando toda essa questão. Tá abrindo bem meu quadril. Tranquilos? Agora sim, já foram 2 exercícios. Um terceiro exercício que a gente vai estar trabalhando é qual? É um terceiro exercício que eu chamo que é a ponte. Então você vai deitar. Olha só. Deitou. Sobe a perna. Volta. Lá em cima sempre contrai glúteo, abdômen. E a gente volta. Esse seria uma ponte, que eu adoro fazer a ponte. 4 exercícios, você vai fazer o quê? Você pode usar seus próprios braços e você vai abrir, ó. Você pode botar anilha, você pode o que for. Você vai abrir e vai segurar também. 2 minutos. Isso tudo para a gente melhorar a mobilidade de quadril. E outro exercício que ajuda muito, que daí eu vou conectar ele junto com o tornozelo e com o quadril, é o squat stance. O que é isso? Os grandes estudiosos sempre falam, você quer melhorar a sua posição de agachamento? Fica no agachamento. Então, o squat stance, ele é um movimento que eu gosto bastante. Então, a gente vai estar aqui, posição, ó, levemente agacha. E a gente fica, quanto tempo? Andrezinho, galera, eu faço sequências, muitas vezes. 4 de 30 segundos, 5 de 30, enfim, isso varia bastante. É muito importante, quando a gente vai trabalhar a mobilidade, a gente entender isso. Muito bem, chegamos aonde? Mobilidade torácica. Eu acho que é uma das mobilidades mais negligenciadas pela maioria das pessoas que trabalham dentro do CrossFit, do Functional Fitness, enfim, não dá muita bola para a mobilidade torácica. E ela é bem importante. Primeiro movimento, a gente vai fazer o quê? Só o gato, ó. E volta. Empurra, ó. Empurra o chão e volta. Num segundo momento, você vai encaixar, é chamado de cat to cow. Gato para vaca. Então você vai fazer o gato, que é aqui, ó. E vai para vaca, ó. Mu. Tá vendo? Ó, você tem que forçar realmente seus paravertebrais. E quando você fizer o gato, você empurra seu abdômen também. Dessa forma você vai trabalhando. Ó, 2 exercícios de mobilidade torácica que eu gosto bastante. Próximo movimento. Olha só, se chama mobilidade torácica em T, que eu chamo. O maior erro dessas pessoas é na negligência na hora de passar a técnica para o seu aluno. A mão está aqui. Você tem que falar assim, tem que trocar uma mão pela outra. Então você vai subir. Olha só, essa vai trocar. Entendeu? Uma vem no lugar da outra. Isso é muito importante, ó. A gente vai e a gente vê. É um ótimo exercício, ó. Já estamos com uns 3 exercícios. Próximo exercício que a gente vai fazer, bastãozinho, apoiou, a gente vai girar. Girou. E voltou. E o último, a gente vai fazer o quê? Gira, toca e volta. Gira, flexão e volta. A gente está fazendo todos os movimentos que a nossa torácica precisa. Então, 5 exercíciozinhos para ajudar na sua mobilidade. Você já tem tanto de tornozelo, quadril, torácica. E o ombro. É uma dica que eu dou para vocês, quando vocês forem organizar uma rotina de mobilidade, não faça seu aluno ficar numa montanha russa. O que é isso, André? Montanha russa? É tipo assim, ele começa em pé, vai para deitado, ele fica sem me ajoelhar. Começa deitado, faz o maior número de exercícios deitados, depois ele fica semi-ajoelhado para depois trabalhar em pé. Fica muito mais otimizado e o aluno não fica muito sobe e desce, sobe e desce. Eu prefiro fazer assim. Então, é o certo? Não sei se é o certo, porque não existe o certo. Depende para quê, para quem e quando a gente vai aplicar. Primeiro movimento que a gente vai fazer de mobilidade de ombro, eu vou fazer sempre em diagonal que vai ficar melhor. É o Scorpion, ok?
Ó, Scorpion. O detalhe do Scorpion, que eu estou falando para vocês, é esse braço conseguir insistir, porque a mobilidade está acontecendo nesse braço aqui. Então, nossa perna vai lá na frente, buscar o outro braço e volta. Isso é muito importante, esse exercício é muito bom para a gente estar trabalhando a mobilidade de ombro. Tranquilos? Agora, o segundo exercício. A gente vem na posição aqui, olha só, se chama T-Spine Rotation, rotação em T. Ó, eu vou olhar para o movimento. Por que isso? Porque eu quero conexão. Ele precisa estar conectado. Olha a diferença quando eu faço ele só aqui, ó. Ele não conecta com o meu corpo, ele tem que conectar. Até aí já foram quantos exercícios? 2, né? O exercício que eu vou mostrar para vocês é o Bretzel. Como a gente vai ficar? Para você ensinar seu aluno é bem tranquilo, ó. Traz o braço aqui, o braço que está embaixo, pega a perna que está em cima. A perna que está embaixo, o braço que está em cima. Aí o que acontece? A gente tem que encostar o ombro lá do outro lado e voltar. Olha que bacana. Do outro lado e voltar. Esse é um ótimo exercício para mobilidade de ombro. Mais um que eu vou fazer, eu gosto muito dele, que eu chamo de prayer. A gente vai jogar quadril lá atrás, cotovelo no chão e a gente joga o quadril bem para trás. Consegue ver? Consegue ver bem o movimento? Então, de novo, vou fazer de novo aqui. A gente vai jogar lá atrás, ó. Flexiono e vou e fico. Quanto tempo, André? 1 minuto. E agora, o próximo exercício, a gente vai tirar a mão do chão, os pés do chão, e vai pra frente e voltar. Junto com eles, o exercício da avaliação, ele é muito importante, então você pode estar trabalhando ele também. Entenderam? Você pode trabalhar o movimento da avaliação também tranquilamente, que ele é um ótimo exercício de mobilidade também. Muito bem, e a gente está chegando ao final da nossa aula 1. Você gostou? Cara, eu sou apaixonado pelo LPO e eu tenho certeza que você gostou, porque eu faço isso aqui com amor, eu não estou fazendo isso aqui por obrigação. Se você quer saber o horário que estou gravando isso hoje, agora são 10h15 da noite. E eu estou aqui gravando com maior alegria, porque esse é o dom que Deus me deu. É o dom que me ajuda a transformar as pessoas. E é isso que eu quero fazer com você. Eu espero que você tenha gostado. Dia 5 tem a aula 2, onde a gente vai entrar em movimento. Até então, agora você aprendeu como analisar quais exercícios utilizar se o seu aluno tiver algum problema. Agora eu vou te ensinar o snatch. A gente vai chegar no snatch na aula 2, no dia 5. No dia 7 a gente vai falar sobre clean jerk. E dia 10, ao vivo, na aula 4, eu vou falar de onde saem os números do LPO. Porque isso é muito importante você saber de onde saem os números do LPO, como você vai aprender a planejar, onde você vai buscar aprender a planificação. Tudo isso você vai aprender na aula 4, que vai ser ao vivo. Eu espero realmente que você tenha gostado. Essa foi a aula 1 do workshop LPO do Zero. Galera, não deixa de responder nos comentários aqui se você gostou ou não da aula. Vai, escreve, vamos conversar. Na aula 4 também vai ser uma aula onde eu vou poder tirar as dúvidas de você, porque ela é ao vivo, daí a gente vai poder estar tirando as dúvidas. Não perca, vai ser muito legal. Deixa nos comentários, entra no nosso canal do Telegram, vai lá no meu canal do YouTube. A gente está sempre querendo transformar a vida de você. Então, vai lá, não deixa de participar não.